Olá meus caros, aqui é o Corvo. A porta de entrada mais comum de muitos ouvintes da Galnerius foi sem dúvida a música Hunting for Your Dream, um dos temas de encerramento mais apreciados do anime Hunter vs Hunter. Este shounen foi bastante aclamado pelo público oriental e ocidental, o que ajudou a Galnerius a ser mais notada pelo mainstream. Embora a música produzida pela banda, virtuosa e absurdamente técnica, seja pouquíssimo acessível para ouvintes casuais desacostumados principalmente com o gênero neoclássico. Entretanto, Hunting for Your Dream não foi a primeira vez que Shu, Yuki e companhia tentaram utilizar o mercado das animações como meio de divulgação. Isso já havia acontecido 4 anos antes através deste EP que vos apresento hoje, chamado Alsatia Chaos Disarray, feito sobre encomenda. As duas músicas que nomeiam o lançamento são também os temas de abertura e encerramento de um anime obscuro e desconhecido do público consumidor. Trata-se de Mnemosne no Musumetashi, ou Ring, Daughters of Mnemosine, como ficou mais conhecido nos Estados Unidos. Curiosamente, foi o tema de abertura do anime que chamou minha atenção para Galnerius, pois embora Alsatia esteja longe de ser uma das composições mais eruditas da banda, pelo contrário, é das mais acessíveis e fáceis de relacionar. Eu fui logo surpreendido pelo nível técnico absurdo dos músicos, que são muitíssimo arrojados aqui, mesmo nesta forma mais minimalista de composição, que não se assemelha em nada com aquilo que apresentam previamente na discografia. Na época, eu estava procurando por animes mais dark, violentos e indicados para o público mais maduro. Ocasionalmente, acabei me esbarrando com este seinen, cujo mangá original foi escrito e desenhado por uma artista que assinou a obra como Miss Black. A adaptação de Mnemosine é consideravelmente curta, assim como o mangá original. Possui apenas 6 episódios de 45 minutos, onde apresenta uma história que mistura conceitos mitológicos nórdicos com mistério, ação, sexualidade, sadismo e um verdadeiro banho de sangue. O enredo é ambientado em diferentes épocas, o que faz de Mnemosine histórico em alguns momentos e futurístico em outros. Resumidamente, acompanhamos a saga de Rin Asouji, a detetive particular que, em sua época de origem, foi fecundada por um esporo produzido pela árvore Yggdrasil. Sim, aquela mesma da cosmologia nórdica. A Yggdrasil aparece algumas vezes no mundo humano para florescer e liberar esporos. Estes, por sua vez, aleatoriamente acabam entrando nos corpos das pessoas. Se isso acontece com uma mulher, ela se torna imortal, como é o caso de Rin, a detetive protagonista. Se acontece com um homem, ele se torna uma criatura transmutada, alada e insana, apelidada de anjo. Anjos, de maneira geral, são bestiais e sentem forte atração sexual pelas fêmeas imortais. No primeiro contato visual com elas, eles são invadidos por um desejo incontrolável de estuprá-las e devorá-las vivas. Dentre os anjos, há um especial, o guardião da Yggdrasil, que no caso é o antagonista central do anime, chamado de Apus. Um ser completamente desprovido de mecanismo de censura, Apus é um psicopata que usa as fêmeas como brinquedos e as tortura de formas inomináveis. Diferente dos anjos tradicionais, Apus não é insano. Seu comportamento revela a pura perversidade autoesclarecida. E bem, não contarei nada além disso. Dei aos ouvintes uma pequena noção do anime para que consigam visualizar mentalmente que tipo de cenário e narrativa a Galnerius está ambientando neste pequeno EP, de pouco mais de 22 minutos de duração. O modus operandi para a composição foi completamente diferente de qualquer coisa que a Galnerius tenha feito previamente. Shu e Yuki imaginam conceitos e direções musicais para os seus álbuns e normalmente já sabem de antemão qual sonoridade eles terão
antes mesmo de serem escritos. Porém, neste EP, o processo foi inverso. Ambos tiveram contato com a obra e pensaram nas músicas a partir das percepções e sentimentos que tiveram. Alsatian Cause Disarray, embora seja uma excelente porta de entrada para aqueles que não conhecem a Galnerius, justamente por apresentar composições mais acessíveis, é ao mesmo tempo diferente de tudo que musicalmente a banda fez no passado. E me atrevo a dizer que mesmo posteriormente a banda não lançou outro álbum, EP ou single que soasse como aquilo que ouvimos aqui. É um trabalho único e uma faca de dois gumes na discografia. Se por um lado a intenção da Galnerius era a de atrair mais ouvintes, por outro, Alsatian Cause Disarray pode ser uma experiência alienante e gerar uma imagem musical no ouvinte que difere do que tradicionalmente a banda costuma ser. Dito isso, honestamente não acho que seja um problema. O que fisga um novo ouvinte para Galnerius é o talento musical de Shu e Yuki, que são, inquestionavelmente, virtuosos e merecedores do título. Ouvi-los tocando de maneira tão minimalista e não centrada no estilo power e neoclássico que os caracteriza, não é algo que afastará ouvintes que ficarem de queixos caídos pelo nível instrumental apresentado aqui. Porém, Alsatian Cause Disarray não é capaz de esclarecer o que a Galnerius é em sua integralidade. E acreditem, mesmo minimalista e mais acessível ao público, o nível instrumental continua absurdo. Para todos que possivelmente julgavam a Galnerius uma banda técnica, mas apenas voltada a um tipo específico de sonoridade, Alsatian Cause Disarray é a prova de que esses sujeitos podem tocar qualquer estilo musical que tenham vontade. As 4 músicas apresentadas aqui são completamente distintas, o que torna este EP uma experiência também musicalmente abrangente, embora cronologicamente breve. Algo digno de nota é sem dúvida a produção irretocável, onde todos os instrumentos são perfeitamente audíveis na mixagem e soam muito cristalinos. Avalio que este EP foi, em termos de produção, bem superior ao trabalho feito nos primeiros álbuns da Galnerius. Shu e Yuki são os alicerces da banda e tudo acontece musicalmente a partir de sua mentalidade. Nas várias formações da Galnerius no decorrer dos anos, isso facilmente se comprova. Dito isso, os músicos aqui reunidos estão entre os mais queridos do público da banda, especialmente aqueles que os acompanham desde os primórdios. A formação de Alsatian Cause Disarray conta com Yamaguchi Masahiro nos vocais, conhecido pelo apelido colegial de Yamabi, Shu nas guitarras, Yuki nos teclados, o eterno e titânico Junichi Sato na bateria e um rapaz extremamente talentoso no baixo, que naquela época atendia por Yuto. Yuto ficaria na Galnerius entre os anos de 2006 e 2009, e quando finalmente saiu, ele passou a atender pelo nome de Leda, trocando o baixo pela guitarra e fundando sua própria banda, a Deluri, que já não mais existe. Posteriormente surge a Far East Design, é verdade, mas os ouvintes de J-Rock e J-Metal mais novos conhecem muito bem Leda, graças ao trabalho que ele presta a Baby Metal desde 2013, também como guitarrista. Sim, é deste Leda que estou falando. Não apenas um guitarrista consolidado, ele era um baixista de mão cheia nos tempos de Galnerius. Marcante a ponto de muitos fãs não conseguirem esquecê-lo, mesmo que o inegavelmente talentoso Taka tenha assumido a função. Taka é tecnicamente superior, mas é impossível não respeitar o que um multi-instrumentista como Leda ofereceu à banda. Soa repetitivo o enaltecimento de Shu em qualquer trabalho da Galnerius. O japonês é um kami da guitarra, uma referência mundial. Em qualquer trabalho da Galnerius, Shu
é a estrela principal, logo seguido por Yuki, visto que é o constante duelo de ambos que eleva a qualidade instrumental da banda. Em Alzeisha Cause Disarray, isto não é exceção. Mas não poderia deixar de ressaltar o trabalho vocal de Yamaguchi, um dos últimos dele na Galnerius. Shu e Yamaguchi não compartilhavam mais da mesma visão musical e o guitarrista e líder, por sua vez, neste momento já desejava outro vocalista que pudesse proporcionar à banda mais versatilidade e a exploração de novos horizontes musicais. E o curioso é que, de forma direta ou indireta, no fundo nunca saberemos, Alzeisha Cause Disarray soa como uma espécie de canto do cisne para Yamaguchi, onde ele exibe, até mesmo em tom desafiador, que era bem mais flexível do que os demais julgavam. Alzeisha, por exemplo, apresenta Yamaguchi utilizando distorções vocais, para logo entrar num refrão abrangente, com notas abertas, expansivas e de muito poder. Já em The Awakening, o grande destaque do ponto de vista instrumental deste EP, Yamaguchi inicia o canto de forma contida, com registros vocais baixos, porém ele logo sobe o tom e atinge notas tão altas que surpreendem mesmo quem já escutou tudo o que ele cantou antes e depois da Galnerius. Na música de encerramento, Cause Disarray, Yamaguchi demonstra seu traço dominante de tenor. Enfim, se por um lado estou de acordo com Shu, no que diz respeito à identificação de certa estagnação vocal e pouca flexibilidade do ex-colega nos álbuns mais tardios da Galnerius com ele, por outro, eu avalio que talvez isso possa ter ocorrido apenas por questões criativas, por falta de inspiração, e não porque Yamaguchi era incapaz de ser flexível, plural e diverso. Este EP é a prova disso. Como ouvinte da Galnerius, recebi Masatoshi Ono de braços abertos devido ao talento evidente que ele possui como vocalista. Masatoshi é simplesmente incrível. Mas de maneira alguma nego a relevância e importância do legado de Yamaguchi. A força, o poder e o controle vocal que ele possuía era assombroso, de alguém com cordas vocais privilegiadas para suportar grandes níveis de tensão. Embora tenha deixado de ser aquilo que Shu desejava para Galnerius, Yamaguchi sempre será parte fundamental da história deste colosso japonês. Alzeisha, que até hoje é uma de minhas músicas preferidas da banda, indubitavelmente revela Yamaguchi em grande forma. Através dela também fica nítido como Shu decidiu dar grande protagonismo ao baixo de Leda neste EP. Especialmente aqui, notamos a presença considerável de groove, facilitado pela decisão de afastar o tema principal de Mnemosine do estilo neoclássico característico da banda. Alzeisha é poderosíssima, especialmente em trechos onde a união dos graves emitidos pelo baixo e guitarra são amplificados por Junichi, que espanca ininterruptamente a bateria. Notem como os graves de Shu estão muito destacados aqui, e com razão, visto que ele optou por utilizar instrumento de 7 cordas e uma afinação mais baixa para harmonizar principalmente com Leda, tornando a faixa ainda mais pesada. Shu visou uma composição mais rítmica, de sonoridade tribalística, que fosse compatível com as raízes da antiga Yggdrasil do anime. O solo dele, como sempre, evoca suspiros. Está do jeito que gosto, melódico, ao estilo de Michael Schenker. A faixa Wings dá continuidade ao álbum retirando o holofote da parte rítmica e colocando todo sobre Yuki e seus teclados, que toca de maneira despreocupada, intuitiva e sempre virtuosa. As melodias que ele nos apresenta são muito agradáveis e propiciam um momento para respirar e recuperar o vigor que Alzeisha consumiu. A afinação de Shu volta a subir aqui, seus agudos estão destacados e a opção pelas distorções nos remete um pouco ao estilo de Ed Van Halen. Os backing vocals adicionam uma camada bem-vinda aos vocais de Yamaguchi, proporcionando mais cor, digamos assim.
Já a terceira faixa, The Awakening, é certamente o destaque instrumental desta bolacha. É nesta composição onde encontramos os elementos musicais tradicionais da Galnerius, ou seja, há elementos de power metal e neoclássico presentes, muito evidentes. Mas é quando imaginamos ter certeza daquilo que nos espera que Shu e Yuki nos surpreendem. No setor instrumental, as mudanças de tempo aproximam The Awakening da musicalidade do jazz, o que é uma grata surpresa. Yuki introduz essa música de forma romântica e Shu logo explode com riffs e cavalgadas poderosas. Porém, foi o tapping que ele utilizou no solo, replicado e sincronizado por Leda no baixo, a cereja do bolo. Fantástico, para dizer o mínimo. Por fim chegamos a Chaos Disarray, tema de encerramento de Mnemosyne e também de Shepe. A faixa abre com riffs e batidas impiedosas, inesperadamente seguidas por uma calmaria melódica reflexiva, que em certo grau nos transmite sensação de melancolia. A liberdade de Yuki é novamente destaque, e ele decora o tapete harmônico como bem entende. A música cresce no refrão, e Yamaguchi despeja todo o seu sentimento. Mais contido e apreciativo do trabalho dos colegas, Shu inicia e termina o solo com uma pitada de shred, mas verdadeiramente brilha ao emular na guitarra a melodia que Yamaguchi cantou no refrão. Apreciem a qualidade do vibrato de Shu, impecável e muito tocante. A banda finalmente encerra retornando aos riffs e batidas do início, colocando o ponto final neste percurso conceitual e introdutório de Mnemosyne e sua Yggdrasil da dor. Chaos Disarray é a música mais minimalista de um EP já muito minimalista para os padrões da Galnerius. Mas embora contida, Chaos Disarray é muito bem arranjada, assertiva, e seus diferentes setores fecham perfeitamente a obra. Isto é tudo. A todos que chegaram até aqui, espero que a jornada tenha sido agradável. Um forte abraço e saudações corvides.